do YouTube, você vai olhar lá que esse título, Milagres de Jesus, eu já preguei acho que umas 10 vezes. O título é o mesmo, o tema ali, na verdade o tema é o mesmo, o título que é diferente, que eu vou contando cada milagre que Jesus vai fazendo. E como os milagres de Jesus são muitos, então nós podemos pregar várias vezes e numa medida que nós não temos uma proporção exata de quantos milagres Jesus realizou. Segundo João, não seria capaz de contar. Então nós teremos aí ainda mensagens nesse tema durante um bom tempo que o Senhor nos permitir. E nessa noite, definitivamente, eu preciso de um milagre de Jesus. Quem precisa de um milagre de Jesus aqui? Várias pessoas. Eu estou com a minha sogra internada, e essa semana ela teve uma piora. Ela está entubada no CTI. O rim está funcionando muito mal. E aí minha esposa está lá, em Belém, no Pará, e me ligou preocupada. E o pastor falou comigo ontem para estar ministrando hoje. E eu tinha umas outras mensagens que eu vinha pensando, separando o texto, mas o Senhor falou comigo ontem a respeito dos milagres, da necessidade que nós temos de milagres. Então, mais do que nunca, essa mensagem, como todas elas, é uma necessidade minha, é uma necessidade sua, é uma necessidade real, porque todos precisam de um milagre do Senhor. Às vezes não por si, mas para terceiros, para familiares, para parentes, para amigos, pela nação, pelos evangelistas que estão espalhados pelo mundo, pregando a mensagem das boas novas que o Senhor nos deixou e nos concedeu como tarefa e missão da igreja. Então, nessa noite, nós estamos aqui para pregar esta mensagem dos milagres de Jesus. E aí o nosso tema é esse, mas o nosso título é um título que diz que hoje, um milagre hoje vai me alcançar. Um milagre hoje vai me alcançar. Você pode repetir isso comigo agora? Um milagre hoje vai me alcançar. Um milagre hoje vai me alcançar. Por que desse título? Porque Jesus ele me realizou milagres em 4 perspectivas diferentes. Todos os milagres de Jesus foram feitos em 4 perspectivas diferentes. De todas as formas, de todos os jeitos, Jesus realizou de vários jeitos, de várias espécies de milagres diferentes, mas tem 4 tipos e 4 perspectivas que ele vai realizar milagres. Eu queria ver com você nesta noite essas 4 perspectivas. Primeira perspectiva de milagres que Jesus realizou. Jesus se compadece da pessoa. Isso aconteceu por mim e por você. Jesus se compadeceu de nós quando morreu na cruz, para que nós tivéssemos a vida eterna com Deus, tivéssemos os nossos pecados perdoados e fôssemos aceitos na presença do Pai. Nós não entramos com nada nisso. Não oferecemos nada, não doamos nada. Jesus simplesmente se compadeceu de nós. Amém? Então, essa é a primeira perspectiva. Jesus se compadeceu de nós, Jesus se compadece de nós. A segunda perspectiva é alguém intercede a favor da pessoa junto a Jesus. A pessoa está acamada, a pessoa está enferma, e alguém vai interceder por esta pessoa, vai interceder por um terceiro. Então, a segunda perspectiva de milagres de Jesus é que alguém está intercedendo por outro. A terceira perspectiva de milagres que Jesus realizou, a pessoa foi até Jesus para buscar o seu milagre. E a quarta perspectiva é o melhor deles, é o principal deles. Jesus concede o maior milagre que podemos receber em nossas vidas, que é o milagre da salvação.
esse ninguém pode nos roubar, ninguém pode nos tomar. Ninguém tem como nos tomar a salvação que Deus nos concede em Cristo Jesus. Aí alguém pode pensar, pastor, mas se o sujeito voltar para o pecado, ele não está perdendo, ele está renunciando à salvação. Ele está abandonando a salvação, ele está jogando fora a salvação. Porque a salvação não é chave, carteira para se perder. Eu, por exemplo, esqueço a chave em um montão de lugar, carteira. Agora que nele está viajando, então piorou. Porque geralmente está bem na minha frente, mas eu não estou vendo. Né? Geralmente acontece disso. A coisa está ali na minha frente, mas eu não estou vendo. Aí eu pergunto, Neide, cadê? A Neide Jorge está ali. Está quase me mordendo, graças a Deus que não é um bicho. Mas salvação não é carteira, gente. Salvação não é chave. Para a gente ficar perdendo, não é celular, para ficar esquecendo onde colocou. Não. A salvação, nós podemos rejeitá-la quando queremos viver no pecado. Porque Deus é santo. Não pode se misturar com o pecado. Se nós queremos viver no pecado, logo, não podemos ter a vida eterna. Então é isso que acontece. Então o maior milagre que Jesus confiou a cada um de nós, que Jesus compadeceu-se de nós e nos entregou, é o milagre da salvação, da transformação, que nós como seres humanos, mortos em pecados e delitos, não teríamos como voltar ao Senhor. Não há no homem ser humano natural, no homem natural, na pessoa natural, a vontade de se voltar para Deus. Isso é uma ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Sem essa intervenção do Espírito Santo na nossa vida, não tem como nós voltarmos para Deus. A nossa essência é deste mundo, nós nascemos deste mundo, nós somos carne deste mundo, nós somos terra, nós somos pó. E esse pó pertence a essa terra, então essa terra nos puxa para o pecado. E nós precisamos do milagre de Jesus, o milagre da salvação. Então nessa noite eu queria que você fechasse seus olhos. Você que precisa do favor de Deus, você que precisa do milagre de Deus na sua vida, na vida de alguém, na vida de alguém que você está intercedendo, alguém de repente que está internado, alguém de repente que está com Covid, você que está nos assistindo através da live, você que vai nos assistir depois, você precisa de um milagre de Jesus, então feche os seus olhos nesta noite, ore ao Senhor, fale, Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso de um milagre na minha casa, eu preciso de um milagre na minha família, eu preciso que um parente, que um amigo, que um vizinho seja alcançado pela maravilhosa graça, pela maravilhosa salvação. Ore ao Senhor nesta noite, fala, Senhor, abre o meu entendimento para me entender o que eu preciso, Senhor Deus, para receber um milagre nesta noite. Querido e amado Deus, nós intercedemos ao Senhor porque sabemos que no Senhor há resposta para cada um de nós, que há milagres no nome de Jesus, porque Ele falou que nós orássemos crendo no nome dEle, o Pai nos concederia tudo aquilo que nós pedíssemos. Então nesta noite, em nome de Jesus, nós pedimos por cada um que está orando aqui neste momento, e por quem está nos assistindo através dos canais, Senhor Deus, nesta noite, nós oramos, Senhor Deus, responde a oração dos Teus servos nesta noite, compadece de nós, Senhor Deus, e nos dê o milagre que cada um de nós precisa. Nós cremos no Teu favor, na Tua intervenção, no Teu milagre. Nós cremos na Tua providência, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Você que tem nos acompanhado lá no aplicativo da igreja, nós estamos lá com a leitura bíblica dos Evangelhos e vamos até dezembro terminando com o livro de Atos. Estamos lá no livro de Marcos, que vai terminar agora. No final de semana nós já vamos entrar no Evangelho de Lucas. E aí eu estou sempre adiantando, estou já chegando lá no Evangelho de Lucas. E aí essas passagens aqui vão entrar na próxima semana, para nós estarmos lá compartilhando lá no aplicativo. O aplicativo você baixa através das lojas virtuais, Nova Vida, e aí você acha a Igreja Jardim Catarina e você vai entrar no aplicativo. E lá tem as leituras que nós colocamos lá toda semana.
E aí você pode ler tanto o texto bíblico quanto um comentário. O aplicativo é aquele ali, está disponível nas lojas, você baixa o aplicativo para o seu telefone, e aí você vai encontrar lá as leituras que nós colocamos. O pastor Edenilson também coloca uma reflexão todo dia, e assim você vai se alimentando, lendo o texto bíblico, lendo os comentários, alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito, alimentando o seu corpo na palavra do Senhor. Amém? Então temos aí, primeiro milagre, a primeira perspectiva de milagres. Jesus se compadece da pessoa. E o primeiro texto que nós vamos trabalhar é Lucas 7, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 15. Essa é uma história que Jesus se compadeceu de uma pessoa. Essa pessoa não pediu nada, não esperava nada, não tinha esperança de nada, e simplesmente Jesus olhou para essa pessoa e se compadeceu dela. Essa pessoa recebeu um milagre que ela não pediu, que ela não estava esperando, que ela não sabia que ia acontecer, ela nem sabia que Jesus de repente ia passar por ali. Simplesmente Jesus se compadeceu dessa pessoa. E o texto nos diz aí: pouco depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim, e seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E a grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor fez o quê? O Senhor se compadeceu dela, se apiedou, teve misericórdia, teve compaixão. Ele disse: não chore. Vamos analisar o fato, gente. Uma mulher viúva, sepultando o seu único filho. Dentro da perspectiva cultural de Israel, essa mulher ia passar por dificuldades. Porque as heranças, as posses estavam geralmente restritas ao sexo masculino. Com algumas exceções, mas era bem possível que essa mulher passasse a ter alguma dificuldade. Ela precisaria que um dos seus parentes a remisse, fosse o seu resgatador. Assim era a lei em Israel, assim era a cultura em Israel. Essa mulher precisava de um favor de alguém. Mas Jesus se compadeceu dela e disse para ela: não chore. De repente, nessa noite, você está chorando. Mas o Senhor se compadece de você também. O Senhor se compadece de mim também. Porque o Senhor é assim, Ele se compadece de nós, Ele olha para a nossa situação. Porque muitas das vezes não temos recursos, não temos força, não temos capacidade de resolver as nossas situações, as nossas dificuldades. Essa mulher aqui não podia fazer nada. Ela já tinha perdido o marido, agora está perdendo o filho. Mas o encontro com Jesus faz isso, gera milagres, gera uma transformação. E o Senhor se compadeceu dessa mulher e disse para ela: não chore. Chegando, se tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, ordeno a você, levante-se. E aí o que aconteceu? Versículo 15, o que estava morto sentou e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Nós estávamos na reunião aqui quinta-feira do CDBB, e eu estava falando desse texto. Lembra, Adriano? Você imagina depois desse jovem que ressuscitou, o cara encontra com ele, foi no velório dele, mas de repente não estava aqui no sepultamento. Rapaz, peraí, rapaz, eu fui no seu velório. Eu vi você morto. E agora você está vivo. Olha o espanto, gente. Olha a situação. Mas é isso que Jesus faz. Jesus faz as pessoas tornarem a viver. Quantos de nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos? Estávamos caminhando a passo largo para a perdição, para o inferno.
e o Senhor se compadeceu de nós, nos trouxe à tona para respirar, nos trouxe de volta, nos resgatou da morte e do inferno, nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. O Senhor se compadeceu de nós. Aquela viúva, ela nem entendeu, nem sabia o que estava acontecendo, simplesmente Jesus olhou e se apiedou daquela mulher, se compadeceu dela. Então o Senhor faz milagres assim na nossa vida. Nós não pedimos nada, não apresentamos nada, não apresentamos causa diante dele, o Senhor simplesmente resolve. Quando eu estava escrevendo essa mensagem ontem, eu me lembrei de 2 fatos muito interessantes na minha vida. Eu me lembro que eu sofria de gastrite e sofria de sinusite. Sinusite é um troço do inferno, gente. Quem tem sinusite sabe que é um troço do inferno. Quando dá crise, parece que a sua cabeça vai estourar. Parece que tem um compressor passando em cima da sua cabeça, esmagando o seu cérebro. A dor é terrível. Você só quer fechar os olhos para tentar dormir, para tentar ver se passa aquilo, porque a claridade bate e dói. É um troço terrível. E a primeira vez que deu crise, parecia que eu estava ficando cego, de tamanha dor. E a gastrite me acompanhou anos. Sentia crise, tomava remédio. Aí, como eu sou um cafezeiro terrível, comida gordurosa, virava e mexia, estava com crise. E aí eu me lembro quando eu estava com meningite no hospital. Eu no hospital internado, eu comecei a ter problema no estômago. Eu botava comida, comia, e botava a comida para fora, não conseguia manter a comida, porque os medicamentos que eu estava tomando eram muito fortes. E eu precisei fazer uma endoscopia no hospital. E quando o médico fez a endoscopia, eu falei para ele, não, que eu sofro de gastrite. Você? Ele falou, tem nada aqui não. Eu falei, não tem? Ele, não. Eu falei, não, mas eu sempre tive gastrite. Ele falou, se tinha, não tem mais. Não tinha pedido de Jesus para me curar de nada. Ele simplesmente me curou. Ele simplesmente se compadeceu de mim. E eu nunca mais tive problema nenhum. E olha que eu tomo café muito. Eu como comida gordurosa, como tudo que prejudica, que pode gerar gastrite, que pode fazer mal, é comigo mesmo. Nunca mais senti nada. O Senhor se compadeceu de mim. A sinusite, nunca mais senti nada. O Senhor se compadeceu de mim. Qual o segredo? Só quando chegar na eternidade que a gente vai ter a mente desmembrada, a mente revelada, vamos saber de tudo, aí eu vou entender o que o Senhor fez. Ou se Ele quiser me revelar, se Ele não quiser também, só lá. Porque o Senhor se compadece de nós. E nós precisamos entender isso e acreditar nisso, crermos nisso, que o Senhor se compadece das nossas dores, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Então, querido, creia, acredite, o Senhor se compadece de nós. Então, a primeira perspectiva de milagre, aquela mulher viúva não pediu nada, simplesmente, ao encontrar-se com Jesus, o Senhor se compadeceu dela e realizou o milagre que transformou, que mudou a sua vida. A sua realidade foi completamente mudada. Amém? Segunda perspectiva, alguém intercede a seu favor junto a Jesus. É a segunda perspectiva de milagres. A primeira, ninguém intercedeu pelaquela mulher. Simplesmente Jesus chegou e resolveu a situação, resolveu o problema. Segunda perspectiva, alguém intercede pela pessoa.
Está aí, capítulo 8, um pouquinho mais à frente, capítulo 8 de Lucas. Quando Jesus voltou, com a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrou-se aos pés de Jesus, suplicando-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava morrendo. Então, o que esse pai fez? Ele foi suplicar, ele foi interceder pela sua filha. Então, assim acontece conosco, alguém vai interceder a favor de nós. Alguém vai até Jesus a nosso favor. A minha sogra está entubada, o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo? O que minha esposa está fazendo? O que as filhas e os filhos estão fazendo? Intercedendo. E eu agradeço a Deus, porque aqui tem várias irmãs que estão intercedendo pela dona Adélia, que me perguntam, que ligam, pastor, como é que está? Me dá informação. Eu sempre agradeço a Deus, que graças a Deus, desde pequeno sempre foi assim. As intercessoras da igreja por onde eu passei sempre gostaram de mim. Isso é uma coisa muito boa, porque a gente fica revestido, protegido, guardado pela intercessão que é feita. E eu sou um cara de sorte. Minha mãe era intercessora, minha esposa é intercessora, minhas tias intercessora. É um negócio muito bom. Você está protegido, você está guardado, você está cercado pela oração que é feita a seu favor. E nós intercedemos por muitas pessoas. Então esse pai vai interceder pela sua filha junto a Jesus, porque a sua filha estava morrendo. Chega alguns textos que diz que a menina já estava morta. E se nós percebermos dentro do texto, a menina realmente já tinha morrido, porque quando as pessoas chegam na casa de Jairo falando com ele, eles não vêm dar notícia que a menina já estava morta, eles vêm simplesmente falar, Jairo, a menina já estava morta, chega de aborrecer Jesus. Não tem por que mais falar com Jesus, a menina já morreu. Mas Jairo vai buscar aquele que pode trazer as pessoas à vida, que pode restaurar as pessoas, que pode ressuscitar as pessoas, que pode ressuscitar os nossos sonhos, os nossos projetos. Tudo aquilo que está morto, o Senhor pode trazer à vida. Os sonhos que foram embora, os sonhos que acabaram, os sonhos que estão dormindo, os sonhos que estão mortos, que estão enterrados muitas das vezes dentro de nós mesmos. O Senhor traz à tona, o Senhor traz de volta, o Senhor ressuscita. Porque Ele veio para restaurar aquilo que nós perdemos, a plena comunhão com o Pai, que foi perdida por Adão. O Senhor veio se compadecer de nós. Então, quando você intercede por alguém, junto a Deus, junto ao Pai, junto a Jesus, você precisa ter confiança e certeza que Ele se compadece de nós. O escritor aos Hebreus, ele diz que quando nós nos aproximamos do Senhor, nós precisamos nos aproximar com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima do Senhor tem que ter certeza e convicção que Ele é galardoador daqueles que esperam nele. O que é galardoador? Aquele que presenteia, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem nós sermos bons. Ele nos presenteia com a sua graça e com a sua misericórdia. Então, quando nós chegamos diante do Senhor, nós precisamos chegar com esse coração, com essa certeza, com essa convicção. Mesmo com a filha morta, Jairo foi falar com Jesus. Mesmo com as pessoas falando, Jairo, a menina já está morta, para de aborrecer Jesus. Mas Jesus diz para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Crê no impossível, como nós cantamos aqui. O Deus do impossível vem. Ele está entre nós, Ele habita entre nós. Então, nós não podemos esmorecer na nossa fé. Mesmo que a circunstância digam não, mesmo se tudo pareça contrário, mesmo que tudo pareça difícil, acredite, Deus está agindo a nosso favor. Deus está agindo a favor da sua família, Deus está agindo a favor da sua casa. Então, se você tem alguma situação difícil, alguma situação problemática, alguém enfermo, alguém morrendo, creia, interceda junto ao Pai, e o Pai vai responder a nossa oração.
porque aquele que prometeu é fiel e justo, aquele que é fiel, ele se obriga a cumprir aquilo que prometeu na sua palavra. Então ele diz para nós, não temas, crê somente. Então, querido, quando você estiver intercedendo por alguém, creia no impossível. Pastor, mas os médicos já falaram que não tem solução, não tem mais volta. Acredite, em Deus faremos proezas. Em Deus contrariaremos todos esses diagnósticos de morte, porque nós servimos o Deus da vida. É isso que nós precisamos entender. Eu já fui desenganado pelos médicos 3 vezes, querido. Quando eu nasci, os médicos falaram que eu ia viver 4 meses, eu fiz 50 anos. Erraram feio. Os médicos não sabiam de nada, não. Eles estavam na perspectiva da medicina, mas eu estou na perspectiva do milagre de Deus. Porque, como eu falei, minha mãe é intercessora, minha mãe acreditava no impossível de Deus, e eu estou aqui hoje para testemunhar esse favor de Deus. Com 28 anos eu peguei uma pneumonia, estava no hospital. Os médicos falaram para a família, olha só, o caso dele é irreversível. 22 anos depois eu estou aqui para testemunhar que o quadro não era irreversível. Para os médicos sim, mas para Deus não. Porque os milagres de Jesus me alcançaram. Com 37 anos eu estava com meningite, estava aqui na clínica São Gonçalo internado. Os médicos olharam o quadro ruim, de falência total. Os médicos falaram, olha, não tem volta, não tem jeito. E eu estou aqui hoje para testemunhar do favor de Deus. Então acredite, querido, isso não é só na minha vida não, isso é na sua vida também. O favor de Deus te alcança a cada dia, a cada hora, a cada momento. O milagre do Senhor está disponível para todos. Mas nós precisamos nos aproximar do Senhor com convicção e com fé, de que Ele continua fazendo milagres ainda hoje. E esse é o tempo da oportunidade de nós desfrutarmos do pleno favor do Senhor em nossas vidas. Como eu falei no começo, nós não temos nada para oferecer ao Senhor, nós não temos nada para doar ao Senhor, nós não temos nada para atrair a atenção do Senhor. Ele simplesmente se compadece de nós. É o amor, é a graça, é a bondade do Senhor que nos alcança, é a longanimidade do Senhor, são atributos dele. E Ele nos alcança a cada dia, a cada instante. Então creia, acredite, mesmo que o tempo esteja passando, o tempo não pode esmorecer a nossa fé, o tempo não pode diminuir a nossa fé. Mesmo que o tempo passe e continue crendo, o tempo de cantar chegou. A noite, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo que essa noite dure 10 anos, ela vai chegar o tempo da alegria, o tempo de rir, o tempo de celebrarmos e festejarmos ao Senhor. Então acredite, interceda, continue intercedendo, continue crendo que o favor de Deus vai te alcançar. A misericórdia de Deus vai te alcançar, querido. Você não pode esmorecer na sua fé. Porque o tempo ele vai provar a nossa fé, ver se realmente aquilo que está no nosso coração é aquilo que o Senhor nos confiou. O tempo vai passando, o Senhor quer saber, será que Ele continua acreditando naquilo que eu falei? O Senhor ele não esquece, mas o Senhor quer saber se nós não esquecemos. É isso que Deus quer. Será que Ele esqueceu que eu falei com Ele, que eu ia fazer um milagre na vida dele, que eu ia curar ele, que eu ia transformar, que eu ia colocar ele num lugar tal? Será que Ele esqueceu? Deus quer saber se você esqueceu ou não. Então o Senhor traz cura sobre nossas vidas, o Senhor traz milagres na nossa vida, o Senhor traz favor sobre nossas vidas, que nós desconhecemos muitas das vezes, porque a graça do Senhor, ela é superabundante. Então, querido, creia que Deus está agindo a seu favor, e agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém. Ninguém se apresenta para se colocar diante de Deus, porque ninguém pode. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós que estamos aqui, estamos crendo que nesta noite, há favor de Deus para mim e para você, há milagres de Deus disponíveis para mim e para você. Nós só precisamos usar a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, um milagre de Deus vai nos alcançar. Você acredita nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Terceira perspectiva que nós temos aí. A pessoa foi
a Jesus buscar o seu milagre. Essa é a terceira perspectiva que nós temos. Está dentro dessa história aí que nós estávamos lendo. É a continuação da história aí de Jairo. Dentro desse mesmo capítulo aí, os versículos seguintes, é a história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que estava 12 anos enferma, com uma hemorragia constante, pelo fato debilitada, impedida de frequentar a sinagoga, impedida de frequentar o templo, impedida de fazer qualquer contato social. Era uma mulher que estava isolada, porque se você for ver na lei lá de Levítico, toda pessoa que tivesse um fluxo de sangue constante não poderia conviver em sociedade, nem morar numa casa com demais pessoas, tinha que morar sozinha, isolada, porque tudo que ela tocasse, alguém tocasse, depois se tornava impuro durante o dia inteiro. Então era uma mulher solitária, uma mulher sozinha. E se você ler o texto, era uma mulher de posses. Porque diz que durante 12 anos ela investiu os seus recursos para tentar uma cura, para tentar uma melhora, para tentar uma solução. Sendo que ela estava indo de mal a pior. E não conseguiu um resultado. Mas é como eu falei, quando nós encontramos com Jesus, há um milagre em nossas vidas. Há uma transformação em nossas vidas, as situações mudam. E esse texto diz que ela ouviu falar de Jesus. O 43 diz que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem ninguém que pudesse curar. Veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia estancou. Ela não teve ninguém para interceder por ela, e Jesus estava andando, e ela viu uma oportunidade. Na frente devia ter uma galera, não dava para ela chegar. Como eu falei, ela sofria 12 anos de uma hemorragia, provavelmente estava com uma saúde debilitada. E ela vai por trás e simplesmente ela toca. Sabe por que ela toca? Porque Jesus já tinha feito milagres dessa forma. Se você for ver lá mais no começo do capítulo aí, vários milagres que Jesus realizou, foi pessoas tocando nele. E pessoas sendo curadas. Então ela ouviu falar disso e falou, se eu fizer também vou ser curada. E automaticamente, ao tocar, a hemorragia dela é estancada. Então, tem vezes que nós vamos precisar irmos até o lugar do milagre. Havia um impedimento, havia uma multidão, mas ela tinha uma estratégia. Ela tinha um alvo definido. Eu preciso tocar em Jesus. Ela tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curada. Ela tinha uma meta. Qual era a meta? Como eu vou chegar? De que forma eu vou chegar lá? Se eu for pela frente, a multidão de repente me atropela. Eu vou no lugar mais vulnerável. Eu vou por trás dele e toco na veste dele, porque eu sei que pessoas já foram curadas assim. E aí ela vai lá e toca. E a hemorragia automaticamente é estancada. Ela alcança o seu milagre. Vamos recordar lá. Primeira perspectiva de milagre é que Jesus se compadece da pessoa. Amém? Amém? Segunda perspectiva, qual é? Alguém intercede por nós. Alguém intercede pela pessoa. Alguém vai lá. Alguém fala, olha só,
uma pessoa precisa de milagre, Senhor. Eu estou com uma pessoa enferma, estou com uma pessoa doente, estou com uma pessoa desempregada, estou com uma pessoa passando essa necessidade, e aí alguém vai interceder junto a Jesus. E a terceira perspectiva é essa aqui. Nós mesmos precisamos chegar no lugar do milagre. Ah, não, estou muito fraco, estou muito doente, não tenho como, não posso. Não. Ela decidiu tocar em Jesus. E, rapaz, tem maior multidão ali, tem maior galera, maior cabeçada ali, eu não vou chegar lá, não. Vão me machucar, vão me dar cotovelada, vão pisar no meu pé. Aquela unha encravada. Tem gente que bota um montão de empecilho para chegar no lugar do milagre. Mas essa mulher não viu impedimento. Ela não tinha outra opção. 12 anos gastando os recursos, investindo na medicina da época, e não conseguiu nada. Mas ouviu falar de Jesus. E ao encontrar-se com Jesus, ao tocar em Jesus, a sua doença é radicalmente curada. Então nós precisamos acreditar que a mulher do fluxo de sangue não é melhor do que eu e do que você. Se aconteceu com ela, pode acontecer comigo e com você também. O Deus que ela serve é o mesmo que o nosso? É. Tem o mesmo poder? Tem. Vou além. O que estava com ela e o que nós cremos hoje, ele tinha parte do poder, porque ele era metade homem e metade Deus. Agora que nós estamos aqui intercedendo a ele é só Deus. Então nós estamos numa condição melhor do que ela, gente. Quando nós olhamos os heróis bíblicos, os personagens bíblicos, a gente tem que sentir vergonha, gente. A gente tem que sentir vergonha. Sabe por quê? Vamos pegar Davi, Elias, Moisés, Sansão. Esses camaradas, eles tinham o Espírito Santo com eles. Os Espíritos Santos agiam através deles. Hoje, depois de Pentecostes, que o Espírito Santo veio, nós temos o Espírito Santo em nós. Eles tinham o Espírito Santo aqui, do lado, agindo com eles. Em algumas exceções, o Espírito Santo se apossava do cara, como Saul, como Sansão. Mas isso era raridade, isso era esporádico. Não era regra. Mas hoje, depois de Pentecostes, nós temos o Espírito Santo em nós. O que Moisés fez, o que Elias fez, o que Davi fez, nós temos que fazer mais. Que isso, pastor? É sério? Sério. Não sou eu que estou falando, não é a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus está em nós. Então nós precisamos usar isso a nosso favor, nós precisamos crer, nós precisamos sentir impulsionado. Que às vezes o Espírito Santo está nos impulsionando a orarmos por alguém e a gente fica, não, para fazer isso não. Vai não, gente. Se o Espírito Santo está impulsionando, faça. Creia, acredite. Deus está agindo, Deus está procurando alguém que faça, alguém que se interesse. Lembra dele falando com Ezequiel? Ezequiel, procurei alguém para se colocar na brecha, mas não achei ninguém, Ezequiel. Isaías, olha só. Eu purifiquei seus lábios, agora eu quero saber o seguinte. A quem enviaremos nós? Isaías falou, pode contar comigo. Estou nessa, estou junto, estou misturado, é nós. É isso que Deus procura, gente. Deus procura em nós alguém que se coloque na brecha, alguém que se coloque no lugar, alguém que fala, pode contar comigo que eu vou, eu faço, eu prego, eu curo, porque o poder de Deus está sobre nós. É isso que Deus procura, alguém que busque, alguém que se interessa, alguém que interceda, alguém que se coloque. Então, nessa perspectiva do milagre, de alguém interceder, nós precisamos interceder pelas pessoas. Porque é isso que Deus busca. Pessoas que se interessem, pessoas que se colocam no lugar do outro. Pessoas que sejam não simpáticas com as pessoas, não. Que sejam empáticas, que sinta a dor do outro, a aflição do outro, o flagelo do outro, a miserabilidade do outro. É isso que Deus busca na igreja. Busca em mim e em você. Os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que intercedem, que creem, que podem mudar a história de pessoas. Então essa mulher aqui, ela creu no favor
de Deus. E aí, ao tocar em Jesus, ela é radicalmente curada. A sua hemorragia estancou. Eu falei de quarta perspectiva. Jesus se compadece de nós, alguém intercede por nós, e nós podemos ir até Jesus pelo nosso próprio milagre. Amém? A quarta, Jesus concede o maior milagre que podemos receber em nossas vidas, que é o milagre da salvação. Jesus pode fazer chover dinheiro na nossa frente, pode fazer que nós achemos uma barra de ouro, pode fazer que um parente seu que você nem conhece, bilionário, morra e deixa tudo para você. Pode fazer, gente. Tem um montão de possibilidades. Mas tudo isso vai passar. Mas a salvação nos concede a vida eterna. Isso não vai passar nunca. Nós estamos falando o quê? Da mulher do fluxo de sangue. Ela decidiu no seu coração tocar nas vestes de Jesus porque ela precisava de um milagre. Ela precisava de quê? De cura física. Mas quando nós vamos até Jesus, com um coração íntegro, um coração sincero, sabendo que o Senhor é galardoador daqueles que esperam nele, sabe o que acontece? O Senhor sempre vai nos surpreender. Se você buscar na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, o sujeito quando vai até Deus, querendo alguma coisa, o Senhor sempre surpreende a pessoa. Eu vou te dar alguns casos. José teve 2 sonhos. Nos 2 sonhos, os irmãos dele se prostravam diante dele. No primeiro do feixe de trigo se prostravam. No segundo ele governava sobre todos da família. Nem sobre os irmãos, todos da família. Aí o pai dele, Jacó, coloca José para administrar o serviço dos irmãos dele. O que José pensa? O sonho está se realizando. Eu sonhei que meus irmãos vão me dever satisfação. Não era o sonho dele? Era. O sonho dele estava realizando? Estava nada. Estava só começando os problemas. Mas lá na frente, além dele governar sobre os irmãos, além dos irmãos se prostrarem na presença dele, ele vai tornar-se governador do maior império da terra da época, gente. Você acha que Deus surpreendeu ele? É claro, gente. Você acha que o José tinha ideia daquilo? Nem pensar. O Senhor nos surpreende. O rei Ezequias ficou doente. Estava dando uma vacilada, a casa bagunçada. O Senhor falou, Isaías, vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer porque a casa está toda bagunçada, o reino está todo bagunçado. Manda ele colocar a casa em ordem ou ele vai morrer. Ezequias ouve essa palavra dura do profeta, vai orar ao Senhor e chora diante do Senhor. Quando Isaías está saindo do palácio, depois de ter dado essa tijolada na cabeça do rei, o Senhor fala assim, ó, volta lá e fala com Ezequias, que eu perdoei ele, vou dar 15 anos de vida a ele, e vou impedir que os assírios tomem conta de Jerusalém, invadam Jerusalém e destruam Israel. Ele pediu isso, gente. Ele pediu ao Senhor que curasse ele da enfermidade, foi isso que ele pediu. O Senhor falou, eu vou curar ele, ainda vou dar proteção e garantia de que o reino não vai ser invadido, ele vai continuar governando sobre tudo. Então, Deus é o Deus que nos surpreende. Daniel chegou na Babilônia, vou comer essa comida aí não. Essa comida sacrificada a ídolo, essa comida aí, a lei de Moisés nos impede de comer, não vou comer isso não. Ele decidiu no seu coração se separar, não se contaminar.
Aí o que acontece com Daniel? Daniel interpreta o sonho do rei. O rei fala assim, coloca esse cara para governar sobre a Babilônia. Você acha que Daniel, quando se separou, ele acha que isso ia acontecer? Não tinha nem ideia, gente. Porque o Senhor nos surpreende o tempo todo. A mulher do fluxo de sangue foi lá buscando um milagre, buscando o final da sua hemorragia, buscando uma cura física. Aí vamos lá, versículo 47 e 48. O Senhor nos concede o maior milagre. Ela queria uma cura física, aí olha o que o Senhor tem para ela. Vendo a mulher que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante de Jesus. Declarou à vista de todos o motivo que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Isso aqui, o versículo 48, é o chave principal para nós. Então, Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Ela foi atrás de salvação? O texto diz que em algum momento ela falou, não vou lá que Jesus vai salvar a minha vida, vai salvar a minha alma. Foi isso que ela falou? Em algum momento ela pensou nisso. Ela tinha ideia disso. Ela simplesmente queria uma cura para o seu corpo, mas o Senhor vai nos surpreender, o Senhor vai além. Porque esta é a palavra do Senhor, Deus vai nos surpreender. O Deus que nós servimos é o Deus que nos surpreende, é o Deus do extraordinário. Deus nunca vai nos responder na medida que nós vamos até Ele, Ele sempre vai além daquilo que pedimos e pensamos. Porque esse é o Deus que nós servimos. E é esse Deus que está aqui hoje, nesta noite. Este é o Deus que nós pregamos. O Deus que padeceu na cruz, para que eu e você tivéssemos vida com o Pai. A vida eterna que foi perdida lá no Éden por causa do pecado, que nos separou de Deus, que nos fez que esse corpo envelhecesse e padecesse, e que nós ficássemos doentes. Mas o Senhor veio restaurar, o Senhor veio curar-nos de toda e qualquer enfermidade. Nós simplesmente precisamos crer e acreditar que o Deus do impossível está neste lugar, nesta noite, está nos ouvindo, está esperando que nós intercedamos por alguém. Ele está esperando que nós vamos até Ele buscar o nosso milagre. Então é momento de despertamento, é momento de acordarmos, é momento de crermos que o Senhor quer realizar um milagre a nosso favor nesta noite. Você precisa de um milagre do Senhor? Você espera um milagre do Senhor? Então creia, o Senhor vai te alcançar nesta noite. Um milagre de Jesus vai te alcançar hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. De repente você está aí e o inimigo está soprando as impossibilidades na sua mente. Não acredite nas impossibilidades, acredite no impossível de Deus. É improvável, é até impossível, mas eu creio no Deus do impossível. É o Deus que traz solução onde não tem. É nisso que nós acreditamos. Então eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. E nós vamos cantar esta canção que diz, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago lá na cruz me dá a vitória agora, nessa hora, nesse momento, nesse tempo. Esse é o milagre de Deus. O tempo do milagre, o tempo da bênção, o tempo da provisão, o tempo de Deus fazer coisas extraordinárias, o tempo de Deus agir poderosamente a nosso favor. Não pare de crer, não pare de acreditar, não pare de buscar, de interceder por alguém. Você que está com alguma enfermidade, você que está com alguma dor, você que está com algum sintoma, você que está sentindo alguma coisa, creia, o Senhor te visita nesta noite. Você que está em casa nos assistindo, creia, mesmo aí à distância, o Senhor te visita nesta noite. O Senhor te abençoa nesta noite. Através desta mensagem você vai ser alcançada. Porque o Espírito Santo não precisa que você esteja presente aqui não, aonde você estiver. A pessoa não precisa estar ouvindo a minha voz não, você intercedendo aonde a pessoa estiver. O Senhor vai alcançar esta pessoa.
É nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos. É por isso que essa igreja foi erguida, porque nós cremos no milagre de Deus. Nós cremos no favor de Deus. Aleluia.